Bora, turma! Mais uma aulinha aqui do nosso módulo do funil da edição. E é o seguinte, turma, essa conta de anúncio aqui é uma conta que eu gerencio, é a conta que a gente consegue aí faturar mais de 20 mil reais por mês com edição de vídeo. E eu trouxe ela por quê? Porque aqui, como a gente tem muito criativo rodando, eu já fiz vários testes, já pausei, já despausei, e eu vou ensinar para vocês o que a gente vai analisar para conseguir ver se esse criativo é bom ou ruim, tá? E vão ser 3 métricas simples que a gente vai analisar para você saber se precisa pausar esse criativo e criar outro ou continuar replicando esse criativo porque ele funciona, tá? Só para mostrar para vocês aqui, a gente tem aqui uma campanha ativa, tá? A gente gasta aqui, ó, 150 reais por dia nessa campanha, tá? E a gente tem um custo por mensagem aí de quase 5 reais. Então, a cada 5 reais que a gente gasta, a gente tem uma mensagem chegando no WhatsApp desse meu cliente. Então, nessa conta aqui, a gente consegue gerar mais de 20 mensagens por dia, chegando direto no WhatsApp desse cliente, tá? Só com uma única campanha ativa. A gente já testou vários formatos aqui. Esse cliente, eu trabalho com 3 contas de anúncio diferentes, porque ele já tem um tamanho, já entende como funciona o mercado, e a gente separou em as contas de anúncio para cada objetivo de campanha ter uma conta de anúncio. Mas não fica preso a isso não, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, ontem, o resultado de ontem, olha só. Olha só como é que o criativo faz diferença. A gente tem uma média de 5 reais por mensagem. Mas quando a gente acerta o criativo, a gente começa a analisar, entender o que funciona, olha como é que a gente consegue reduzir o nosso custo. Aqui o custo está 3 reais por mensagem. Então isso aqui está gerando mais de... Você tem que fazer uma conta aqui, né? Ia dar uma de esperto com vocês, mas não consegui não. 150 reais dividido por 3 está gerando uma média de 50 mensagens por dia, tá? De edição de vídeo extremamente nichada. Ele faz só para um tipo de público e consegue todo esse resultado aqui. Beleza, galera? Então, eu tenho certeza que você vai chegar nesse nível aqui e vai até ultrapassar, porque o limite é só a tua produção. Se tiver entrando grana, eu sei que você vai ter disposição de investir. E aí, investindo, o céu é o limite, irmão. Você vai investindo, investindo, investindo e vai tendo muito resultado, tá? Só que o que a gente vai analisar aqui? A gente precisa analisar o custo por mensagem, quantas mensagens a gente está recebendo por dia e uma métrica chamada CTR, que é a métrica que vai dizer para a gente se o nosso anúncio chama a atenção da audiência ou não. E a gente precisa chamar a atenção da audiência para a gente ter resultado, tá? E como que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó. Primeiro a gente vai vir aqui até o final, ó. Tá vendo que eu peguei a barrinha aqui? Vamos vir aqui até o final, tá? No meu aqui já tá aparecendo o CTR, mas que no de vocês deve estar assim, ó. Que geralmente vem configurado assim, desempenho, tá? A coluna de vocês deve estar assim, a configuração das colunas, né? Esses títulos aqui, como se fosse uma planilha, isso aqui são colunas. E aí a gente mexe nas configurações das colunas aqui, que é como essas colunas vão aparecer pra gente, tá? Então o teu deve estar desempenho aí. O que você vai fazer? Você vai rodar aqui pro lado, ó, e tá vendo que aqui no final tem um botãozinho de mais, tá? Vai clicar nesse botãozinho de mais. E aqui, não sei por que não apareceu. Era para aparecer um botãozão azul aqui pra gente personalizar a coluna. Mas ele tá aqui, ó, escondidinho, ó, tá vendo? Personalizar colunas. Você vai clicar aqui. E aí, o que você vai fazer? A gente vai adicionar algumas colunas para a gente fazer a análise de métrica e entender o que é bom e o que não é. Primeira coisa, a gente vai escrever aqui, ó, mensagem. Tá? Chegou em mensagem, você vai escolher essa opção aqui, ó, conversas por mensagem iniciada. Vai clicar aqui, beleza? Achou isso daqui? A gente vai procurar por custo de mensagem iniciada. Você vai descer aqui, ó. Tá? Só rolar, tá? Custo por conversa por mensagem iniciada. Vai clicar aqui também. Aí você vai ver que aqui vai adicionando as métricas que a gente está escolhendo. E por último, a gente vai apagar aqui o de mensagem. Vamos colocar CTR. A gente vai vir nesse daqui, ó. CTR, taxa de cliques no link, tá? E aí, se você passar o mouse aqui em cima, ele vai te dar uma explicação do que é o CTR, tá? O CTR é a porcentagem de pessoas que estão clicando no nosso anúncio em relação ao número de pessoas que está vendo.
Ficou meio complicado? Mas já vou explicar para vocês como é que funciona, é bem simples, tá? Escolheu aqui o CTR, clica aqui, vê se ele entrou aqui, tá? Entrou aqui, ó. Vamos revisar. Conversas por mensagem iniciadas, custo por conversa de mensagem iniciada e CTR iniciado, tá? Gente, aqui tá em Petrópolis, tá frio. Tá dando uma vontade de espirrar, mas não sai, sabe? Desculpa. Vamos lá para a aula. Aqui, ó. Depois que você escolher as métricas que vão aparecer, são essas três que a gente vai analisar. Você vai vir aqui nesse botão aqui, ó, salvar como pré-definição de coluna. E aí você bota análise de métricas 01. Clica aqui em salvar. E aí, isso aqui já vai ficar personalizado para você toda vez que você entrar no seu gerenciador de anúncio para poder estudar e ver o que você vai melhorar, tá? Feito isso daqui, você pode fechar e aí você vai ver que o CTR e o que você escolheu tá tudo aqui, ó, tá? E aí você não pode se esquecer de uma coisa. Aqui eu selecionei o período que eu queria analisar e eu botei só o período de ontem, tá? Mas como que a gente vai analisar o nosso? A gente vai colocar aqui, ó, pelo menos os últimos 30 dias, tá? A gente sempre vai fazer uma análise dos últimos 30 dias para a gente pegar um período que a nossa campanha rodou bastante e aí o algoritmo consegue entender o que que tá funcionando e o que não tá. Se fizer uma análise muito curta, você pode fazer alguma besteira. Então a gente sempre vai fazer essa análise aqui dos últimos 30 dias. É só vir aqui, ó, tá vendo aqui em cima, tem um calendáriozinho, você clica aqui e aqui do lado já tem as pré-definições de dias. Clica aqui em últimos 30 dias e vem atualizar. E aí ele vai mostrar as métricas pra gente, tá? Então aqui, nos últimos 30 dias, o que aconteceu com a nossa publicidade? A gente teve 763 mensagens no nosso WhatsApp, tá? Com custo médio por mensagem de R$ 4,82. Então, a cada R$ 5 que a gente gastou em publicidade, chegou uma mensagem lá no nosso WhatsApp. A gente gastou, nesses últimos 30 dias, R$ 3.600, quase R$ 4.000, tá? A gente tem um retorno aqui, mais ou menos, de 7, tá? Então, esses quase R$ 4.000 aqui viraram 28 mil, que é a nossa média dentro dessa publicidade aqui, tá? E qual foi o nosso CTR? Foi 0,80. O que isso significa? De todas as pessoas que viram o nosso anúncio, 0,80% clicaram nele, tá? Então, não tem uma métrica chave para a gente seguir. Cada nicho, cada público reage de uma forma às publicidades, tá? Mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo. Qual que é o nosso mínimo aqui? 0,70, tá? Se a sua publicidade tiver menos de 0,70, ela é uma publicidade que não vai funcionar da forma que poderia, tá? Tem gente que tem resultado com 0,70, mas a gente sempre vai buscar um valor maior que 0,70. Eu vou te explicar como isso pode mudar a tua dinâmica dentro do anúncio online. Por quê? Se a gente consegue criar um vídeo ou uma foto que o nosso CTR passa de... Eu vou arredondar para 1% para ficar mais fácil a nossa aula. Então, se a gente tem um CTR de 1% nos vídeos que a gente roda hoje, e a gente tem uma ideia de criar um vídeo, e esse vídeo começa a ter um CTR de 2%, a gente vai ter o dobro de pessoas chegando no nosso WhatsApp sem ter gastado nenhum real a mais. Conseguiu entender por que o CTR é uma métrica tão importante? Porque ele que vai falar com você se o seu anúncio chama a atenção da audiência ou não. E aí, se você cria uma publicidade que tem um CTR de 2% e tem uma outra publicidade que tem um CTR de 1%, o que você vai fazer? Você pausa a que tem 1% e coloca a grana na que tem 2%. Ou você pega o formato dessa que tem 2% de CTR e vai replicando para você ter várias publicidades que chamam a atenção da audiência. E aí você consegue dobrar o seu resultado, triplicar o resultado, quadruplicar o resultado sem ter investido mais nenhum real, tá? Quanto maior for o CTR, melhor. Imagina só se você tem um CTR de 10%. A gente alavancou em 10 vezes o nosso resultado sem gastar mais nenhum real, tá? E tudo isso depende da qualidade do seu anúncio, tá? Então, se o vídeo é em HD, se o vídeo é em 4K, ou se o vídeo é em 720p,
Então, se o usuário vê e vê um vídeo todo borrado porque a qualidade não tá boa, seu CTR já despenca. Se você rodou uma publicidade, por exemplo, você faz edição. Edição não. Deixa eu ver um outro tema aqui. Você faz edição. Vamos botar edição de vídeo para ficar mais fácil na cabeça de vocês. Você faz edição de vídeos para manicure, tá? Manicure é um público, na sua maioria, feminino. Todo mundo concorda com isso, né? São pouquíssimos homens que fazem unha. Eu conheço até homens que são casados, tá? Que fazem unha. Mas a maioria do público é um público feminino, tá? E aí, o que que você faz? Você começa a rodar sua campanha, escolhe um público de homem para ficar vendo a sua campanha. O que que vai acontecer? Como a comunicação não encaixa com o público, você também não vai ter CTR. Então, errar na segmentação vai fazer o seu CTR também ser muito baixo. Então, tem uma série de coisas que você precisa analisar para ter um bom CTR. Se você estudou o curso todinho, você vai ter um bom CTR, tá? Porque aqui a gente fala com quem precisa ouvir a nossa proposta. A gente é especialista em um nicho, vamos aparecer para esse nicho da forma certa e na hora certa. Então, nosso CTR tende a ser grande, tá? Deixa eu abrir essa campanha para vocês verem aqui, que a gente já testou, ó, vários criativos, tá? Isso aqui é uma campanha nova, a gente meio que reseta a campanha aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, sempre que numa campanha nova. Como eu falei para vocês, a gente tem várias contas de anúncio e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que quanto menor o CTR, mais caro fica o nosso custo por resultado, tá? Então eu vim até o final. Se eu vir aqui em cima da métrica e clicar em cima dela, ela começa a ordenar a nossa métrica de acordo com a maior porcentagem para a menor porcentagem. E olha só, aqui a gente tem um CTR de maior que 1%. E o nosso custo por mensagem é de 4,32. Agora olha esse daqui, 0,47%. Olha o nosso custo por mensagem, R$ 30 por mensagem, tá? Então assim, foi uma publicidade que foi ruim, ela não foi boa. O formato que a gente testou não funcionou. E pode ver que ela tá pausada, tá? Tem outras aqui que... Como é que eu posso explicar para vocês? Igual essa daqui. Essa daqui é o nosso maior CTR e ela não tá rodando por quê? Porque o formato que a gente escolheu, o público estava chegando no WhatsApp e não estava encaixando com a nossa comunicação. Apesar de ser uma publicidade muito chamativa, ela estava atraindo um público que a gente não queria, tá? E tudo isso você vai aprendendo com o tempo, porque quando a pessoa clica no seu vídeo, na configuração que a gente faz aqui, igual eu ensinei para vocês lá no último módulo, quando a pessoa clicar no seu vídeo, esse vídeo vai aparecer lá no seu WhatsApp, para você saber da onde que a pessoa tá vindo. E aí você começa a analisar, pô, esse vídeo tá chegando muita gente pronta para comprar. Pô, esse vídeo tá chegando um pessoal meio confuso. A comunicação desse vídeo não tá legal. E aí você começa a modelar toda a sua comunicação e acertar no que você quer dizer. Então assim, ó, tem esse aqui, olha só. Esse aqui 0,09%. Gastamos R$ 46 com ele e ele não teve nenhuma conversa iniciada. Por quê? Porque o formato da publicidade não chamou a atenção da nossa audiência. Isso vai acontecer contigo também, porque você vai fazer vários testes e aí você vai saber se o formato funciona melhor, esse funciona pior. Pô, essa cor funciona bem, essa cor não funciona. E aí o que não funcionar você descarta e o que funciona você deixa e aí vai alimentando, vai colocando mais grana, vai replicando, tá? Então, fica de olho no CTR de vocês, porque é a métrica mais importante para saber se o seu anúncio está chamando a atenção da audiência e o que, que você vai fazer com ele. Se você vai manter ele, vai escalar ele ou se você vai cortar ele da sua publicidade, tá? Então aqui a gente tem vários que a gente cortou, a gente vai subir mais publicidade aqui, a gente está sempre testando, tá? O que eu recomendo para vocês é que tente pelo menos subir um vídeo por semana novo, tá? Para você ir testando o formato, para você também comunicar com a sua audiência de uma forma diferente, porque às vezes você vai aparecer para um cliente, ele quer fazer edição de vídeo, mas talvez o vídeo que apareceu para ele não chamou a atenção dele porque você usou um tom vermelho. Aí você faz um outro vídeo usando um tom azul, o mesmo cliente vai ver e vai gostar e vai te chamar. Então você precisa ter essa rotação de criativo, porque você está sempre a um criativo de ter um resultado muito maior. Igual eu expliquei para vocês. Se vocês criam uma publicidade que o CTR dobra, então você vai ter o dobro de resultado
sem gastar nenhum centavo a mais. Isso aqui é extraordinário, né? O tráfego pago é bom por causa disso. Se você acertar a mão em um criativo, você pode explodir de vendas e gastando o que você estava gastando, até reduzir o gasto que você tem. Mas o que eu recomendo para vocês, nunca diminua o gasto que você tem, porque isso é andar para trás. Se você está tendo resultado, investe, vai para cima para você ter mais resultado e aí sim, ganhar grana de verdade com edição de vídeo, tá? Então é isso, galera. Análise de métrica aqui, montamos a nossa coluninha de métrica, tá? Vocês já aprenderam a testar o criativo e agora vocês aprenderam a ver o que determina se um criativo é bom ou ruim. E são os números aqui que falam pra gente, tá bom? Então é isso, aulinha de análise de métrica com foco aqui no CTR e vamos embora para a próxima aula. Valeu!